Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Maravilhoso Pai, nós louvamos o Teu nome porque realmente podemos descansar no Senhor, na Tua providência, na Tua graça e na Tua misericórdia. Neste momento, nós iremos abrir a Tua palavra. Fale a nós, ó Pai, através do Teu Espírito. Orienta-nos, guia-nos e usa-nos para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, se no sábado que vem vocês voltarem, eu vou ficar feliz, porque já me aturaram de manhã, no meio e agora, né? Então, se vocês conseguirem passar por essa aprovação bem, vocês estão indo bem, vocês vão, né? Vocês já estão num bom caminho. Qual é a ideia da mensagem de hoje? Nessa semana eu pude fazer algumas visitas com o pastor Patrick, né? Visitas a pessoas que estão estudando a palavra, que estão interessadas e tudo mais. Qual foi um ponto de dúvida entre a grande maioria das pessoas que nós visitamos? Inclusive eu recebi alguns áudios, assim, tipo podcast, assim, né, de uma pessoa aí que eu não vou falar quem é, né, Francisca? Qual é a grande dificuldade que algumas pessoas que estão chegando na igreja têm encontrado? Justamente compreender de forma mais clara a relação entre lei e graça. Por quê? Porque boa parte dessas pessoas que estão chegando na igreja hoje tem familiares evangélicos de outras denominações, familiares católicos e tudo mais. E qual é a nota, né, mais dita por eles? Qual é, que é quase unânime? Agora nós não precisamos mais observar a lei. Por quê? Completa aí. Porque estamos debaixo da graça, não é? Inclusive, esse foi a irmã Francisca ali foi muito questionada, né? Você está indo para uma igreja que prega a lei, agora nós estamos na graça, nós estamos no Novo Testamento, não é? Isso aí já passou, já foi abolido, já caiu por terra, né? Então, será? A pergunta que a gente quer responder hoje é a seguinte: será que existe alguma evidência bíblica de que a graça tenha de fato anulado a necessidade de observância dos mandamentos e da fidelidade a Deus? Será que existe qualquer margem para isso? Então, com base nisso, eu acho que a gente pode até deixar um microfone aí disponível. Eu queria que durante a nossa fala, nós vamos ver bastantes passagens, ó. Podem ficar despreocupados, porque depois eu vou anotar e vou deixar todas essas passagens lá no grupo da igreja, para que você tenha elas, possa colocar ali, anotar na sua Bíblia e tudo mais, para que a gente possa responder, não é, devidamente, ou melhor, deixar a Bíblia responder, não é, as pessoas que tenham esse tipo de questionamento, não é? Mas aí, qualquer dúvida que surgir, né, qualquer coisa que você tenha ouvido, né, que te disseram, e você queira tirar, esse é o momento, tá bom? Então pode ficar à vontade. Eu ouvi isso, eu ouvi que agora que a gente tem o Novo Testamento, a gente não precisa, pode rasgar a Bíblia, jogar o Velho Testamento fora e ficar só com o Novo. Será que isso faz sentido? Né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pode levantar e a gente vai buscar responder, tá bom? Bom, a primeira coisa que nós temos que determinar, já que nós vamos falar a relação entre lei e graça, é determinar o que é graça. E aí, os professores de escola sabatina receberam esse livro. Vocês sabem que a cada trimestre eles recebem um livro diferente, né? O desse trimestre que nós estamos lendo é esse, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. É um livro, não é para Nutella, não. É um livro para raiz, né? Que é um livro realmente que questiona bastante da nossa fé e prática, não é? O quanto nós estamos ainda sendo relevantes realmente como igreja. Vale a pena a leitura. E ele faz uma definição de graça que eu acho que você nunca ouviu, e é uma definição realmente impactante como o restante do livro. Olha a definição de graça que ele dá. Graça é o melhor dos seres humanos
morrendo por um bando de criminosos e rebeldes para que eles pudessem ganhar aquilo que eles não merecem. É forte, né? Vou repetir. Graça é o melhor dos seres humanos morrendo por um bando de criminosos e rebeldes para que eles pudessem ganhar aquilo que eles não merecem. Fala a verdade, por mais assim, até meio rude que pareça, essa não é uma definição perfeita de graça. Todos nós não somos exatamente isso aqui que falou? O pastor Ivan Saraiva, e falando nisso, eu ainda tenho um livro. Alguém gostaria de ler esse livro? Quem? Irmã, vem aqui na frente, então, pegar esse livro. Vocês sabem que esse projeto da Escola Sabatina, a ideia é que a gente tenha os livros circulando, né? Então, aí depois que a irmã terminar, passa adiante, passa adiante. Bom? Obrigado. O pastor Ivan Saraiva, uma vez, falou o seguinte, que o problema do pecado... Irmãos, eu estou meio fanho, porque eu estou saindo de uma gripe. Tá muito ruim? Tá dando para entender bem? Tá? Inclusive, ontem foi muito lindo, porque eu estava em casa, aí minha filha entrou no chuveiro, aí depois ela abriu a porta assim, um pouquinho assim, pai, deixa eu te falar um negócio. Sobre essa gripe, eu já bem orei pelo Senhor, tá bom? Falei, é por isso que eu estou melhorando. É por isso que eu estou melhorando. Melhor que dipirona, não é? Melhor que remédio, né? O pastor Ivan Saraiva, ele disse o seguinte, o problema do pecado não é tanto aquilo que a gente fala e não deveria falar, aquilo que a gente vê e não deveria ver, aquilo que a gente come e não deveria comer. O problema do pecado não é exatamente isso. Isso aí são efeitos colaterais. O real problema de cada um de nós é que, em essência, nós possuímos uma natureza que está em constante rebelião contra o Criador. É por isso que a Bíblia fala, o primeiro passo para você seguir na direção de Cristo é qual? Negar-se a si mesmo. Aquele que não utilizar a sua comunhão diária para clamar o poder do Espírito Santo, para mortificar o eu, não vai perseverar nesse caminho. Por quê? Porque a nossa natureza é uma natureza rebelde. Então, por essa definição aqui dada nesse livro, o melhor dos seres humanos morreu por um grupo de rebeldes, que somos nós. E por que nós estamos aqui? Unicamente pelo poder da misericórdia, o poder da graça, não é? Que a despeito da nossa falta de mérito, a despeito da nossa natureza decaída, Deus ainda nos olha com um olhar de misericórdia, não é? Deus olha para nós, olha só, muito importante isso que eu vou falar agora. Deus, ao olhar para nós, Ele não olha só o que nós somos. Porque pode ser que ao olhar para nós, nesse momento, a gente fique até desanimado. Mas ao olhar para nós, Deus não vê apenas aquilo que está diante dos seus olhos. Ele vê aquilo que nós podemos nos tornar ao permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Então, ao olhar para nós, Ele não vê só a pedra bruta. Ele já enxerga o diamante ali dentro, depois que tudo aquilo que não colabora para o nosso crescimento for removido. Então, independente de onde você esteja na caminhada espiritual, eu quero te dizer que há esperança, porque Deus já vê lá na frente o que você vai se tornar ao permitir Deus atuar na sua vida. Tá claro? Então, há esperança para todos nós, não é? Agora, biblicamente, qual é a primeira menção sobre a graça? E aí eu vou convidar os irmãos a abrirmos a Bíblia lá no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 3, verso 15. E essa é a primeira menção bíblica sobre a graça. Diz assim, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, desculpa, irmãos, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça,
e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente não vai explorar muito esse texto, mas existe algo bastante interessante aqui. Repara esse verbo aqui, porém inimizade entre ti e a mulher. Por que é que Deus teria que atuar ativamente para que houvesse inimizade entre o diabo e a igreja? Porque essa inimizade não seria mais natural. Por quê? Porque a partir da queda de Adão e Eva, o natural para nós é aceitar as propostas do diabo. Ninguém serve a Deus naturalmente. Não é natural para nós buscar a Deus. Para nós, o que é natural, se nós fôssemos apenas dar vazão aos nossos gostos, desejos, não é? Sem nenhum tipo de critério, regra ou lei, nós iríamos buscar o quê? O pecado. Nós íamos buscar as drogas, a prostituição, a mentira. É isso que a nossa natureza busca. Ela tem esse tropismo natural pelo pecado. Mas Jesus falou, existe algo que pode mudar isso. Eu vou pôr inimizade entre você e ela. Ou seja, nesse momento, Deus tem que atuar ativamente para que haja separação. Porque nessa proposta, né? Olha, você será como Deus. A partir desse momento que Eva, né, e Adão aceitam a proposta de querer se parecer mais com Deus, eles se tornam muito semelhantes ao diabo. Não é? Então, tudo aquilo que o diabo almejava, Adão e Eva passam a almejar. Tanto que é interessante que quando a gente vai lá no capítulo 5, olha só, capítulo 5 do livro de Gênesis, nós vemos que Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de quem? Do próprio Deus, do próprio Criador. Eles foram criados à imagem e semelhança do Criador. Mas depois do pecado, a sua descendência não refletia mais a imagem e semelhança do Criador. Refletia a imagem de quem? Olha lá, capítulo 5, a partir do verso... Vamos ler do verso 1 ao verso 3. E olha o contraste que há aqui entre a natureza pré-lapsariana e pós-lapsariana, né? Antes do pecado e depois do pecado. Ó, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A ideia era que a raça humana toda tivesse a semelhança de Deus. Verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Verso 3. Viveu Adão 130 anos e gerou filhos. A imagem e semelhança de Deus ou não? Criou e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, a partir da queda, o homem não refletia mais a imagem pura do Criador. Não havia mais a imagem e semelhança do Criador. Nós já éramos o quê? A imagem e semelhança do homem degradado. E esse foi um processo degenerativo na raça humana, não é? Ontem o pastor Ricardo falou aqui, não dá nem para a gente imaginar qual era o homem original. Um homem de 4 metros de altura, uma mulher de 3 metros e pouco, não é? Na sua perfeição, vivendo num ambiente maravilhoso. E olha a nossa realidade hoje, não é? Não havia medo. Sabe o que é isso, irmãos? Nós não termos medo. Hoje, a minha filha, eu moro num condomínio fechado. Eu, Jefferson, não tenho segurança de deixar minha filha sozinha descer para o play. Ela não desce. Eu não é, filha? A gente só desce juntos. Por quê? Porque a partir do pecado nós passamos a ter medo. Não foi a primeira coisa que Adão fez? Adão, onde é que você está? Eu tive medo e me escondi. Então, uma das grandes bênçãos da redenção vai ser que o medo vai deixar de existir, né? Lá em Romanos, capítulo 16, verso 20, vamos lá para o livro de Romanos. O apóstolo Paulo vai comentar sobre essa passagem. Aliás, a gente vai ler bastante o livro de Romanos,
Porque nesse tema que nós estamos tratando, ele é um dos livros mais elucidativos que nós temos. Romanos capítulo 16, verso 20. Ele diz o seguinte, comentando aquela passagem de Gênesis, a primeira manifestação de graça, ele diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja conosco. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está querendo refletir aqui? Exatamente de que se não fosse no exato segundo que surgiu o pecado, a manifestação de um Deus de misericórdia, não haveria salvação para nenhum de nós. Mas no exato segundo em que há a queda do homem, em que deveria haver o cumprimento da sentença, não é? Qual era a sentença para a queda de Adão e Eva? Morte. Se comeres do fruto, certamente morrereis. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas vale repetir. Irmãos, o que estava em jogo ali era a questão do fruto. O fruto era ruim? O fruto era venenoso? Tinha espinho? Alguma coisa assim? Não tinha nada a ver com o fruto. O fruto da árvore, que a gente não sabe se é maçã, se é pera, goiaba ou melancia, não é? Porque cada um pinta de uma coisa. O fruto era tão bom como qualquer outro fruto. Os animais do Jardim do Éden se alimentavam livremente ali do fruto. O que estava em jogo ali, irmãos? Obediência. O que estava em jogo ali, Deus poderia ter falado várias coisas. Olha, não senta nessa pedra, não atravessa esse rio, não fica debaixo da sombra dessa árvore. Deus poderia ter falado muitas coisas. O objeto em si não importa. O que importa era eles reconhecerem que sobre a vida deles pairava a autoridade de Deus. Então, logo de cara, a gente já quer desmistificar isso. O que importa, na verdade, não é o sábado, não é o dízimo, não é a carne de porco, não é nada disso, como alguém aí, que eu não vou falar quem, me perguntou também, né? Porque disseram assim, você acha, olha a pergunta, você acha que Jesus vai deixar de me salvar só porque eu como um carrezinho? Você acha que depois do sacrifício, só porque eu jogo futebolzinho no sábado, só porque eu não vou na igreja sábado, Deus vai deixar de me salvar? Você acha? Só porque eu bebo meu cafezinho, só porque eu... Qual é a pergunta? Qual é a resposta para essa pergunta? A resposta é a seguinte: você acha que Deus seria tão tirano, tão carrasco, não é? Tão severo, a ponto de expulsar um casal do Jardim do Éden por comer uma frutinha? Você acha que Deus seria esse tipo de Deus? Só comeu uma frutinha e foi expulso? Irmão, não tem nada a ver com fruta, não tem nada a ver com carré, não tem nada a ver com camarão, não tem nada a ver com futebol no sábado. Tem a ver com quem é a autoridade sobre a tua vida. O que está em jogo é quem domina. É o diabo ou é Deus? Não tem meio termo. E quando você viu na lei de Deus que quem come carne de porco irrita a Deus, e você resolve irritar a Deus, quem domina sobre a tua vida é o diabo. Ponto final. Então não vem com esse papinho de, você acha que o Deus da misericórdia, o Deus da Yahvé, que o pessoal gosta, né?
Ia me deixar de fora só por essa linguicinha aqui que eu estou comendo? Por essa linguicinha aqui? Mas se essa linguicinha estiver sendo o instrumento através do qual você está testemunhando para o universo que a vontade de Deus não presta para você, essa linguicinha vai te levar junto com um porquinho para o inferninho. Tá claro? Isso. Tá claro que não tem nada a ver com o instrumento, não tem nada a ver? Tem a ver o que está por trás disso? Muito bem. Agora, fora essa primeira aparição da graça, que outras manifestações nós temos de que os patriarcas já conheciam muito bem o que significava a graça de Deus? Vamos ver lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. A gente sabe que Noé foi um bom homem, né? Foi um homem íntegro, um homem reto. Mas será que ele foi salvo por causa disso? Porque ele era um bom homem? Será que ele foi salvo pelas suas obras? Será que ele foi salvo porque ele observava a lei? Olha lá o que diz Gênesis capítulo 6, verso 8. Diz assim, ó: porém, não é? Frente a tudo aquilo que havia na humanidade, toda aquela rebeldia, Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. E aqui eu já quero usar isso para desconstruir uma outra ideia. A ideia do dispensacionalismo. Quantos já ouviram falar sobre isso? A ideia de que agora, somente agora, a partir de Cristo, nós vivemos uma dispensação da graça. E que havia no passado uma dispensação da lei. Como se os homens fossem salvos pela observância da lei. Deixa eu logo dizer uma coisa. A lei de Deus nunca teve a função de salvar. Ela sempre foi dada para condenar. Nós vamos ler mais à frente. O objetivo da lei era revelar o pecado, não era salvar. Você nunca vai ler na Bíblia assim, porque a lei não foi capaz de salvar. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. Desde sempre, desde que nós lemos lá, desde Adão e Eva, a salvação se dava pela graça. Se nós imaginarmos que o Antigo Testamento, a salvação era pela lei, nós vamos entender que no céu haverão duas classes. Aqueles que foram salvos pela graça e aqueles que não precisam de Cristo para a sua salvação. Aqueles que vão chegar lá na porta do céu e falar assim, olha, eu vim aqui pegar o que é meu. Porque eu observei o sábado, eu guardei a lei, eu dei o dízimo, então me dá aqui. Jesus, quem é Jesus? Não sei quem é Jesus não, depois eu vejo. Eu quero a salvação aqui que é minha. Será que alguém vai chegar com esse tipo de atitude lá no céu? Não. A salvação sempre é pela graça. Acontece que em Cristo há a convergência das nossas esperanças. Ou seja, no Antigo Testamento, as pessoas morriam crendo na salvação pela graça de um Deus que se sacrificaria no futuro. E nós hoje morremos crendo na salvação pela graça de um Deus que se sacrificou no passado. Em Cristo, as nossas esperanças se convertem. Um morria crendo que um dia o libertador viria. E nós crendo na certeza de que ele já veio e já se sacrificou por nós. A salvação sempre foi pela graça, queridos. Nunca foi pela lei, não é? Êxodo, capítulo 33, verso 17. Olha lá. Êxodo, capítulo 33, verso 17. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos.
Davi sabia muito bem, olha o que ele fala lá no Salmo 63. Davi, alguém que era segundo o coração de Deus, até o seu pecado, que a gente acha assim, ele é segundo o coração de Deus e cometeu isso. A irmã White diz que ele era segundo o coração de Deus, até o seu pecado com Betseba, porque ali ele agiu completamente fora do que era o propósito de Deus. Mas Davi sabia do que era graça. Ele sabia que essa era a única forma dele voltar a ter o refrigério da salvação em Cristo, a despeito da sua falta de mérito. E olha o que ele fala lá no Salmo capítulo 63, verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Irmãos, e verdadeiramente, ele não tem total razão? O que pode ser comparado à graça de Deus na nossa vida? O que pode ser comparado? Porque talvez muitos de vocês tenham nascido num lar adventista, tenham estado sempre aqui. Mas e para nós, por exemplo, como eu, que não nasci num lar adventista, que já conheceu muita coisa ruim? Que esperança havia para um jovem, não é, que vivia no mundo lá, sem saber de Deus? Que esperança havia? Nenhuma, se não fosse a graça de Deus me alcançar. Se não fosse Deus falando, olha, a despeito de onde você está, a despeito de quem você é e do que você pratica, há esperança se você deixar eu atuar na tua vida, não é? Então, verdadeiramente, a graça de Deus, ela é melhor do que a vida, melhor do que tudo, não é? Um outro questionamento que me passaram também com relação a isso, é dizer o seguinte: não, nós estamos na graça e agora só o Novo Testamento vale. Por que é que essa passagem não faz o menor sentido? Quem me diria, irmãos? Por que essa passagem não faz o menor sentido? Assim, não tem nem como assim, analisar isso. Por que dizer que agora nós somos cristãos do Novo Testamento, eu posso jogar o Velho Testamento fora, que ele não vale mais a pena? Exatamente. Simplesmente porque na época de Cristo, na época dos apóstolos e na época da igreja primitiva, não havia Novo Testamento. O Novo Testamento simplesmente não existia. Então, lá em Mateus 4, verso 4, quando Jesus diz assim, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, a que parte da Bíblia ele está se referindo? A Mateus, a João, a Apocalipse, a Romanos, 1 Coríntios? Não existia nada disso. Toda vez que Jesus mencionava a palavra de Deus, ele mencionava o quê? O Pentateuco, os Salmos, os profetas. Era essa a Bíblia que eles tinham, era sobre essa Bíblia que eles construíram a sua fé. Então, na verdade, eu dizer que o Antigo Testamento acabou não faz o menor sentido. Porque não existe nenhuma palavra dita por Jesus que tenha sido uma grande novidade. Jesus, na sua grande maioria, ele citava o Antigo Testamento. Não é? Agora, o que é mais interessante é que eu nunca vi nenhuma igreja dizendo que eu não preciso observar nada do Antigo Testamento, orientando seus membros a não dizimarem. Não é, no mínimo, curioso isso? Eu nunca vi nenhuma igreja, não, olha, aqui a gente não observa o sábado, porque é do Antigo Testamento, aqui a gente come carne de porco, porque essa é lei do Antigo Testamento, e aqui a gente não dá o dízimo, porque é do Antigo Testamento. Interessante que toda igreja que fala que você não precisa observar nada do Antigo Testamento, fala, o dízimo é sagrado, hein? Ué, não é muito interessante que é o mesmo Antigo Testamento que fala do sábado e da carne de porco? Então, veja, a gente não precisa de muita coisa para buscar fidelidade. Basta ser coerente. Basta ser coerente nas nossas crenças. Se eu aceito uma coisa, não tem como eu rejeitar outra que vem da mesma fonte. Está claro isso? Então,
Vamos pensar agora, nós já vimos o que é graça, e agora eu quero ver com vocês rapidamente o que é lei, para depois a gente confrontar uma coisa com a outra, não é? O que é lei? Vamos lá em Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, verso 18. Eu vou até fazer o seguinte, irmãos. Nós não vamos ler todas as passagens, porque o meu tempo já extrapolou. Eu vou ler algumas passagens que são chaves, as demais eu vou colocar lá no grupo da igreja, para os irmãos pegarem, tá bom? Êxodo 31, verso 18, diz o seguinte: E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber da lei de Deus é o quê? Não é algo que foi inspirado por Deus. Os 10 mandamentos são a única parte de toda a Bíblia que não foi inspirada por Deus, porque ela foi escrita pelo próprio Deus. E não apenas uma vez, mas quantas vezes? 2 vezes. Porque quando Moisés desce do monte e vê aquela arruaça lá, aquela idolatria, aquilo tudo, ele quebra aquelas tábuas. Ele considera que o povo não era digno de receber aquilo tão santo. Só que logo depois, Deus dá a ordem, olha, agora você sobe, olha lá, logo pertinho, está no Êxodo capítulo 34, verso 1, diz assim, ó: Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, né, você quebrou, eu vou te dar um trabalhinho aí, você vai lá, corta 2 pedras, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então repara, Deus considerou que aquilo era tão santo que mesmo Moisés, tendo lido aquilo tudo, não caberia a ele escrever essas palavras. Então ele escreve não apenas uma, mas 2 vezes. Então a primeira coisa, quando a gente fala da lei de Deus, nós estamos falando do quê? De algo que saiu das mãos do próprio Deus. E aí tem 2 definições que são muito interessantes. Olha lá, a primeira definição está lá no Salmo 119. São 2 definições de lei para a gente entender o que é que está sendo tratado aqui. Salmo 119. Eu quero até aproveitar para revisar com vocês aqui um conceito que é muito interessante, que a gente normalmente apresenta quando a gente vai no livro do Apocalipse estudar sobre a igreja verdadeira e a igreja prostituída. Aqui a gente vai citar apenas um aspecto e depois a gente pode, num outro momento, recapitular isso com mais detalhes, né? Salmo 119, 142 diz assim, ó: A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei, o que diz aí? É a própria verdade. E aí o que eu falei que eu queria recapitular com vocês? A Bíblia é clara em dizer que a igreja verdadeira, a igreja de Deus na terra, ela tem 5 pilares que a Bíblia diz são a verdade. Então, se eu quero saber se uma igreja, eu cheguei diante de determinada igreja, eu quero saber se essa igreja vive toda a verdade da palavra, eu tenho que fazer 5 perguntas. Que perguntas são essas? Né? Se a igreja vive essas 5 verdades, crê nessas 5 verdades, quais são elas? Primeira, a Bíblia diz que Deus Pai é a verdade. Segundo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é a verdade. Terceiro, a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Quarto, a Bíblia diz que a sua palavra é a verdade. 5, a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, que a sua lei é a verdade. Então, se a
igreja A, B ou C, não tem como pilar da sua fundamentação essas 5 bases, ela não vive a plenitude da verdade bíblica. Entendeu? Para ser verdade, ela tem que crer na Trindade, em toda a sua palavra e principalmente na sua lei. Tá claro? Agora, ampliando um pouco esse conceito, lá no livro de Romanos, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, se nós perguntássemos assim por o apóstolo Paulo era um erudito da lei, era um profundo conhecedor da lei e um profundo cristão também, não é? Ele, mais do que ninguém, poderia ter escrito: olha, eu defendia muito a lei quando eu era lá do judaísmo e tal. Agora que eu tive um encontro com Cristo, eu quero falar da graça de Deus. Esquece esse negócio de lei. Será que essa foi a conduta do apóstolo Paulo? Será que ter um encontro pessoal com Cristo fez com que ele diminuísse o valor da lei? Se nós perguntássemos para o apóstolo Paulo o que significa lei, o que ele diria? Olha só. Romanos, capítulo 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é o quê? Santa. E o mandamento? Santo, justo e bom. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem é o único no universo que é santo, justo e bom? Hã? Tem algum outro ser no universo que é santo, é justo e é bom? Não. Então, se o apóstolo Paulo está dizendo, ele pegou esse atributo que era de Deus e ele colocou sobre a sua lei, ele falou: olha, Deus é santo, justo e bom, mas a sua lei também é santa, justa e boa. Quando ele traz esse atributo para a sua lei, ele está dizendo o que com isso? Exatamente. Que os mandamentos, eles nada mais são do que um reflexo do caráter de Deus. Então, quanto mais eu procuro observar a lei de Deus, mais eu permito que o Espírito Santo faça o quê? Recrie em mim o caráter de Deus. Agora, para isso, o objetivo da lei é qual? Irmãos, eu ia entrar aqui numa outra seara que não vai dar tempo. Eu vou apenas citar isso. Uma das passagens principais que as pessoas mandam, normalmente, é aquela passagem que diz assim: porque Jesus cravou na cruz as leis em forma de ordenança. Vocês já viram essa passagem? Já? Essa é uma das passagens que as pessoas mais usam, não é? O que significa? Se bem que seria bom a gente ler. Os irmãos me aturam mais 10 minutinhos para a gente poder terminar isso? Só para a gente... Porque eu sei que tem gente aqui que está com essa dúvida e eu queria responder. Vamos ler lá, Colossenses. Eu vou procurar ser mais breve agora. Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Deixa eu ver se é essa mesmo, que eu estou pulando um monte de passagem por causa do tempo. Isso, olha só. Colossenses capítulo 2 é uma das passagens mais usadas no meio evangélico para dizer que a lei de Deus foi cravada na cruz. E por isso a gente não tem mais obrigação nenhuma de observá-la. Vamos ver lá o texto.
capítulo 2, a partir do verso 13. Diz assim, ó: E a vós outros, que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual vos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Verso 16: Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, porque isso tudo tem sido, essa é a parte chave para a gente entender esse verso, sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então repara um detalhe muito importante aqui, que a lei que Jesus está claramente dizendo aqui que foi cravada na cruz, é uma lei que apontava para o futuro ou apontava para o passado? Vê, sombra das coisas que haviam de vir. Aquilo que há de vir é o futuro. Quais eram, no Antigo Testamento, as únicas leis, ou o único grupo de leis que apontava para o futuro? As leis cerimoniais. Então, quando ele fala aqui, olha, não julgue ninguém por causa das festas, da lua nova ou dos sábados, ele não está falando para não julgar se a pessoa está transgredindo o sábado moral ou não. Ele está falando para não julgar se a pessoa está vivendo ou não os sábados cerimoniais. Por quê? Não vai dar tempo da gente ler, mas no antigo Israel haviam 7 festas. E todas essas festas, como o objetivo delas era comunhão, era adoração, eles também não realizavam trabalho, eles também não realizavam atividades seculares, aquilo que eles também não faziam no dia de sábado semanal, não é? Então, esses dias, eles eram também chamados de sábado, mas era um sábado, por exemplo, hoje, na nossa cultura, qualquer dia que você não tenha que trabalhar, você chama de quê? Feriado, não é? Se é na segunda, é feriado. Se é na quinta, é feriado também. Mas às vezes acontece do feriado cair no domingo. Aí você já não ia trabalhar mesmo, mas mesmo assim é feriado, não é? Naquela época, se caísse na segunda, era chamado sábado. Caía na terça, era chamado de sábado. E às vezes acontecia da festa cerimonial cair no sábado mesmo. E aí era chamado de quê? Vocês lembram? Sábado grande. Por quê? Porque era o encontro entre uma lei cerimonial e uma lei moral. Entendeu? Então, aquilo que Deus aboliu na forma de ordenança era aquilo que apontava para o futuro. E tinha que acabar mesmo, porque elas apontavam, todas essas festas, todos esses ritos, apontavam para quem? Para Cristo. E ele era o Cordeiro Pascal, né? É por isso que naquela última Páscoa, Jesus não celebra a Páscoa com o Cordeiro. Ele celebra como? Substituindo esses símbolos pelos novos símbolos que agora apontavam para o seu sacrifício. Ele não usa ervas amargas e cordeiro, porque esse era um símbolo que apontava para o futuro. E agora ele era o presente, ele cumpria aquelas leis, não é? E agora, então, ele institui no lugar a Santa Ceia, que aponta para o seu sacrifício, não é? Então, essas leis que ele veio abolir eram as leis cerimoniais e não a lei moral. Até porque, irmão, você pergunta normalmente para essas pessoas que dizem assim, não, a lei foi abolida. Aquilo que a gente já está careca, literalmente careca de saber. Diz assim, a gente pode adulterar? Aí a pessoa fala, não, adulterar não, irmão. Cristão não adultera. A gente pode cobiçar, meter o olhão em cima daquilo que é do nosso semelhante? Não, isso de forma nenhuma. A gente pode, então, usar a língua e falar mal de quem quiser? Não, irmão, isso cristão não faz.
A gente pode comprar uma imagem grandona e ter em casa lá, se ajoelhar para ela? Não, o cristão não faz isso. Então, o que mudou? Você vê que, na verdade, toda essa discussão é ao redor de um único mandamento, chamado sábado. É porque a pessoa não quer submeter a sua vida à direção de Deus completamente. Porque eu já perguntei uma vez para uma pessoa, e é incrível a resposta. Aí pergunta assim, você crê em Deus, crê em milagre, crê no poder de Deus? Ela fala assim, eu creio no poder de Deus, no Deus que abriu o mar vermelho, no Deus que fez o maná cair do céu, do Deus que curou o cego, eu creio. Aí você pergunta assim, então por que você não guarda o sábado, infeliz? Aí ele fala assim, porque eu não posso ficar desempregado, né? Calma aí, pô, não, aí também não, né? A gente crê em Deus, mas não é tanto assim, não. É assim, um pouquinho, né? Entende que é uma incoerência? Que não tem como crer mais ou menos. Ou a gente crê na totalidade, ou a gente não crê, não é? Enfim, irmãos, a gente poderia ler muito sobre isso. A gente ia falar que o papel da lei era realmente revelar o pecado. O papel da lei nunca foi dado para salvar. A gente ia falar muita coisa. Mas eu quero ler apenas 2 versos e a gente encerra. O restante dos versos eu vou colocar lá no grupo para os irmãos utilizarem. Eu vou ler um verso só, que poderia ser só esse único verso lido, já teria poupado toda essa discussão, que está lá no livro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. E aí, irmãos, assim, eu já quero dizer logo que a minha pretensão aqui não é nenhuma de esgotar esse assunto, né? Muito pelo contrário, a gente poderia fazer aqui uma semana de oração sobre esse tema e nós teríamos ainda muito assunto, né? Mas quando nós perguntarmos ao Novo Testamento, né, perguntarmos a Paulo novamente, será que a graça anulou a lei? O que vocês acham que ele ia responder? E ele respondeu claramente. Romanos, capítulo 3, verso 31, diz assim, será que nós anulamos a lei pela fé? Será que só eu dizer que eu creio em Deus já é suficiente, não preciso de buscar nenhum tipo de fidelidade a Deus? O que ele fala aí? Não, de maneira nenhuma. Ou seja, ele fala, nem pensa nisso, não faz sentido cogitar isso. Não é? Antes o quê? Antes confirmamos a lei. Ou seja, antes a graça vem lançar luz sobre o valor da lei e não anular o seu valor. Não é? E aí eu encerro. Posso voltar atrás? Posso ler 2 passagens em vez de uma? 2 últimas. Acabou, hein? Ó. João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. O que eu queria ver com vocês é o seguinte, vamos ver na experiência de João. João teve uma experiência muito grande, né? Foi um discípulo de Cristo e tal. O que ele falou da lei? Não é? Olha lá, João, capítulo 14, verso 15. Ele falou o seguinte, se me amais... O que está escrito aí? Guardareis os meus mandamentos. Ou seja, o mandamento não é para que eu alcance o amor de Deus. Eu devo guardar os mandamentos, senão Deus não vai me amar. É o contrário. A resposta ao amor de Deus é qual? Uma vida de obediência, uma vida de submissão. É a resposta ao amor de Deus. Agora, João, depois disso, ele passou por tortura, ele passou por prisão, ele passou por exílio. E depois que ele sai do exílio, ele escreve uma carta para a igreja, falando sobre a lei. E será que depois de tudo isso que ele passou para ser fiel a Deus, será que a sua visão sobre a lei mudou? Será que agora ele vai dizer assim, irmãos, eu pensei bem, passando por isso tudo, vamos ficar só na graça, vamos esquecer esse negócio de lei? Será que esse foi o que ele falou? Vamos ver. E aí a gente encerra. 1 João,
capítulo 3. João aqui, nesse momento, ele é o último apóstolo vivo. Todos os outros já tinham sido mortos, torturados, não é? Flechados, decapitados. E o João vai dizer que algo fez com que ele permanecesse em Deus. Que algo foi esse? 1 João, capítulo 3, verso 24. Diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Irmãos, esse é um momento para a gente realmente refletir, entendeu? Muito mais poderia ser dito sobre esse tema. Mas, como diz esse livro, né? Será que nós somos ainda uma igreja realmente relevante? Será que nós somos uma igreja realmente que ainda faz a diferença? Então, para nós, muito mais importante do que o conhecimento aqui das leis de Deus, aquele conhecimento bem teoricão, assim, bem da letra, é nós o quê? Vivermos o mandamento. Se vocês me amam, vocês vão observar o meu mandamento. E o meu principal mandamento é amar a Deus e amar o semelhante sobre todas as coisas, não é? Então, que Deus nos abençoe. A irmã Cíntia vai cantar um louvor, não é? Que a gente aproveite esse momento para refletir se a gente realmente tem sido buscado ser fiel a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse sentido.